Vários filmes e desenhos animados mostram a imagem do petróleo como sendo um líquido espesso e escuro, jorrando para o alto ou em uma plataforma de perfuração. Mas a gasolina, que é um derivado do petróleo, tem a cor clara. Além disso, há muitos outros produtos que derivam desse material, como plásticos, óleos lubrificantes e na fabricação de combustíveis, além de ser um importante aliado na fabricação de remédios. O petróleo bruto ou cru é o termo para o óleo não processado. Ele também é conhecido apenas como petróleo. O petróleo bruto é um combustível fóssil, que significa que ele é formado pelo processo de decomposição da matéria orgânica, restos de vegetais, algas, alguns tipos de plâncton, restos de animais marinhos, ocorrido durante centenas de milhões de anos na história geológica da Terra. Os tipos de petróleo bruto podem apresentar cores diferentes, de claro a negro, assim como viscosidades diferentes, que podem ser semelhantes à água ou quase sólidos. Algumas das propriedades organolépticas do petróleo é que é uma substância oleosa, menos denso que a água, inflamável e a cor é de negro a castanho claro. A análise elementar do petróleo pode variar muito, mas a análise padrão é que o carbono representa 84%, o hidrogênio 14%, o enxofre varia de 1 a 3%, o nitrogênio menos de 1%, o oxigênio menos de 1%, metais e sais também menos de 1%. O petróleo bruto é o ponto de partida de muitas substâncias diferentes, porque contém hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são moléculas que contêm hidrogênio e carbono, e existem em diferentes tamanhos e estruturas, com cadeias ramificadas e não ramificadas e anéis aromáticos. Os hidrocarbonetos possuem duas características muito importantes. São elas: contêm muita energia e podem ter formas diferentes. Os produtos derivados do petróleo bruto. O petróleo bruto contém centenas diferentes de tipos de hidrocarbonetos, misturados, e para separá-los é necessário refinar o petróleo. As cadeias de hidrocarbonetos de diferentes tamanhos têm pontos de ebulição que vão aumentando progressivamente, o que possibilita separá-las através do processo de destilação. É isso que acontece em uma refinaria de petróleo. Na etapa inicial do refino, o petróleo bruto é aquecido em diferentes cadeias, são separadas de acordo com sua temperatura de evaporação. Cada comprimento de cadeia diferente tem uma propriedade diferente que a torna útil de uma forma específica. Alguns dos produtos obtidos através do petróleo bruto são gás de petróleo, nafta, gasolina, querosene, o gasóleo ou diesel destilado, o óleo lubrificante, o processo pesado, o petróleo pesado, o óleo combustível e os resíduos, que são asfalto, entre outros. Bom, iremos falar agora de estrutura administrativa, organograma administrativo da refinaria de petróleo. A refinaria trata-se do organograma em muitas divisões, começando pela Assembleia Geral, que consiste em dois conselhos, o fiscal e o administrativo. Para esse conselho tem uma auditoria interna. Após esse processo, nós entramos agora na parte de presidência, a parte de presidente, onde temos 4 subdivisões, que são a assessoria jurídica, coordenação de empreendimento, controle e gerência corporativa. Já na assessoria jurídica nós temos uma denominação que é a Secretaria-Geral, que vai também trabalhar junto a essa assessoria. No controle da mesma forma, tem uma gestão que trabalha junto com a controladoria. Gestão e gerência corporativa, temos recursos humanos, temos segurança e meio ambiente, que é muito importante para a empresa, e a comunicação. Após esse projeto de estrutura, temos a linha de frente, a parte que trabalha na parte mais pesada, produtiva dessa cadeia, desse organograma dentro de uma refinaria, que é a diretoria industrial, técnica, comercial e de finanças. Na industrial nós temos destilação, temos craqueamento, utilidades, logística e cóton. Temos também a técnica no planejamento, na confiabilidade, na instrumentação, mecânica e engenharia. Temos na comercial parte de mercado, comercialização, programa, desenvolvimento, ou seja, o marketing para que esse produto seja vendido. Na parte financeira, que é a parte controladoria dessa cadeia, nós temos a contabilidade, as finanças,
planejamento financeiro, que é muito importante para a empresa, temos a infraestrutura, cuidar da parte laboratorial da empresa e as técnicas de informação. Vejamos agora a parte de laboratório. O que é o laboratório de uma refinaria? O laboratório trabalha com amostras trazidas dos produtos e essas análises são trabalhadas pelo laboratório a fim de determinar suas características, como por exemplo a viscosidade, o teor de enxofre e o gás sulfídrico. Aí tem outro item também que se pode tratar dentro de um laboratório, que é em relação aos testes do laboratório, que é possível avaliar simultaneamente os efeitos de corrosão e erosão de diversos materiais, por exemplo, petróleos que são ácidos ou com características peculiares, como o do pré-sal, né? Um projeto-alvo do laboratório é possibilitar que a redução de custos e otimização nos processos de refino sejam praticamente acessíveis para que o mercado possa trabalhar com os produtos de qualidade. A logística trabalha no setor de transferência e estocagem. É responsável pela transferência, distribuição e estocagem do petróleo e dos produtos intermediários e finais. O tratamento de resíduos gerados na refinaria e a queima de gases em caso de emergência também são atividades das responsabilidades desse setor. A logística exerce diversas funções, desde a recepção e armazenamento do petróleo, proveniente de poços terrestres ou plataformas, através de navios e oleodutos, até o armazenamento dos produtos para o atendimento do mercado consumidor. É de responsabilidade da logística o preparo e o fornecimento de cargas processáveis às unidades de processamento e de combustíveis para o setor de utilidades da refinaria. Agora eu vou falar sobre os tanques. Os tanques de estocagem são utilizados em toda a refinaria para armazenar o petróleo cru e as correntes de alimentação intermediárias, que esfriam nos mesmos e aguardam posteriormente o processamento. Os derivados finais são também mantidos em tanques de estocagem antes de serem retirados da refinaria. Agora eu vou falar sobre os diferentes tanques. Tanques de teto fixo. Os tanques com teto fixo são aqueles em que o teto é soldado às paredes dos mesmos e é apoiado sobre uma estrutura de sustentação em forma de cone. Os tanques com teto fixo apresentam de um respiro que possa ser aberto quando o tanque recebe ou envia líquidos. Tetos de tanque flutuante. Para produtos mais leves como naftas, gasolina, solventes, petróleos, entre outros. São utilizados tanques de teto flutuante, pois também diretamente apoiados na superfície do líquido, acompanha o nível do produto durante os períodos de esvaziamento e enchimento do tanque. São utilizados com o objetivo de minimizar as perdas por evaporação devido às movimentações do produto. Agora eu vou falar sobre os tanques esféricos. Os tanques esféricos são utilizados para armazenar produtos sob pressão. A forma da esfera distribui a pressão uniformemente sobre toda a superfície do tanque, tornando-o capaz de suportar mais pressão do que um tanque de formato convencional, do mesmo tamanho. Agora eu vou falar sobre as métricas básicas usadas para avaliar os tanques, como se avalia um tanque. São dados por níveis básicos ou primários, que são nível e espaço livre do tanque, estado do tanque, enchendo, esvaziando, em preparo e vazio, estoque médio de produto no parque de tanques. O desvio padrão desse resultado é, por si só, uma informação importante para a análise do sistema. O tempo de ciclo de tanque representa o tempo que começa a encher até ser completamente esvaziado. Percentual do tempo dos tanques é um parque em direção, indica o percentual de tempo em que o tanque está operando. Período, médio tempo entre dois enchimentos de um tanque, em relação estrita com o giro sendo inversamente proporcional a ele, pois tende ao tempo necessário para o giro de um tanque em um parque. Unidade de processamento de gás. O que significa GLP? Gás liquefeito de petróleo. Pode ser separado das frações mais leves do petróleo ou das mais pesadas. Do gás natural, a pressão atmosférica e a temperatura ambiente é um produto gasoso, podendo ser colocado em estado líquido para armazenamento e transporte. O produto é inodoro, mas para facilitar a identificação do vazamento, recebe a adição de um composto à base de enxofre, que lhe dá um odor característico, sendo atribuir características corrosivas. As aplicações
possui grande aplicabilidade como combustível devido à facilidade de armazenamento e transporte. É normalmente comercializado em botijões no estado líquido. Uma parcela do GLP é utilizada pela indústria de vidro, cerâmica e alimentícia no Brasil. 90% da demanda do produto é direcionada à cocção de alimentos, por isso o produto é conhecido como comumente gás de cozinha. Saúde e segurança. A segurança é altamente inflamável e explosivo. O combate é feito com resfriamento de equipamentos através do bloqueio de vazamento. Primeiros socorros. Remove a vítima do local da exposição e utilização de respiração artificial que pode ser necessária. Precauções. Manter longe de fonte de calor e diluir com neblina de água em caso de vazamento. O meio ambiente. O ar poderão ocorrer efeitos de contaminação atmosférica próximo à fonte de vazamento, dada a sua alta densidade, tende a dispersar, inicialmente deslocando-se a baixa altura. Política de segurança. Conhece os principais procedimentos utilizados. O monitoramento em tempo real, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Treinamentos profissionais. Toda a equipe da empresa passa por treinamento e capacitação periódica de atualização com melhores técnicas e práticas de operação. Controle de emergência. A empresa tem que manter a equipe preparada e treinada para enfrentar qualquer acidente que possa vir a acontecer, simulando e treinando os profissionais. Plano de contingência local. Agir preventivamente e saber o comportamento adequado em situações de emergência. Os procedimentos que devem estar ao alcance de todos. Agora eu vou falar um pouco sobre política e gestão ambiental. As refinarias mantêm um rigoroso gerenciamento ambiental, sempre atentas ao impacto decorrente de suas atividades. Principais diretrizes são promover a melhora contínua do desempenho ambiental, visando sempre a prevenção da poluição. Atender à legislação vigente, promover a conscientização ambiental, utilizar adequadamente os recursos naturais necessários ao processo produtivo, promover recursos e condições para o cumprimento desta política. Em relação ao meio ambiente, as refinarias realizam sistema de treinamento influente líquidos através do seu laboratório de controle de qualidade. As refinarias ainda fazem auditoria ambiental regularmente para avaliar o gerenciamento ambiental. Alguns órgãos auditores são a ANP, o NEA, além de auditorias internas. O petróleo bruto, tal como sai do poço, não tem aplicação direta. Para utilizá-lo, é preciso fracioná-lo em seus diversos componentes, processo que é chamado de refino ou de destilação fracionada. Para isso, aproveitam-se os diferentes pontos de ebulição das substâncias que compõem o óleo, separando-as para que sejam convertidas em mais de 80 produtos. O processo de refino. O petróleo extraído no Brasil segue até as refinarias quase sempre por meio de oleoduto. Ao chegar à refinaria, ele é guardado em tanques de armazenamento, de onde passa para ser processado. O refino começa com o petróleo seguindo por dutos até uma espécie de caldeira. Lá ele é aquecido a cerca de 370 graus Celsius e vira parcialmente vapor. O que sai da caldeira é uma mistura de vapor com o que sobrou do petróleo na forma líquida. Essa mistura entra numa torre de destilação. A parte gasosa sobe, a parte líquida desce. As partes mais densas do petróleo líquido caem até o fundo da torre. Já as menos densas podem até virar vapor no meio da queda e começar a subir. Na base da torre fica um outro aquecedor. Com ele, aumenta ainda mais a temperatura do petróleo. Uma parte líquida que escorreu até vira vapor também. Mesmo assim, ainda sobra resíduo, que nunca se vaporiza. Ele é recolhido, é usado para fazer o asfalto. Ao longo da torre há vários andares, com pratos, um tipo de grade perfurada. Ao subir, parte do vapor do petróleo esfriam e viram líquido de novo. Quando isso ocorre, as gotas caem em cima dos pratos, que representam parte do óleo. Os novos vapores que estão subindo passam pelos buracos dos pratos. Ao entrarem em contato com a parte do petróleo, já líquida, eles perdem calor, assim mais moléculas gasosas se esfriam e se condensam. Os pratos só retêm uma pequena parte do líquido formado. O excesso transborda, escorre até um recipiente chamado de panela. A parte do petróleo acumula em cada panela é
bombeada e segue para fora da torre por meio de dutos. O vapor de cada subproduto do petróleo, como a gasolina e o óleo diesel, vira líquido numa certa temperatura atingida em andares diferentes da torre. Ou seja, cada subproduto enche uma panela específica. Os subprodutos saem da torre ainda um pouco contaminados uns pelos outros. Todos vão para um processo de purificação em tanques, passam por reações químicas para quebrar e recombinar suas moléculas até estarem puros. Os subprodutos obtidos ficam em outros tanques de armazenagem. Da refinaria, eles saem por oleodutos até as indústrias petroquímicas, que usam de GLP para fazer plástico, por exemplo, ou rumo à distribuição de combustível. Bom, além do processo que é feito na torre de destilação, há também o processo químico, que é o processo que se compõe por 3 fases, que é o craqueamento, a reforma e a alquilação. O processo de craqueamento é o processo que divide grandes cadeias de hidrocarboneto em pedaços menores. A reforma é combinar hidrocarbonetos menores para fazer outros maiores. E o processo de alquilação, as estruturas de moléculas em uma fração são rearranjadas para produzir outras. O petróleo é um combustível fóssil formado pela decomposição de restos de plânctons, vegetais, algas e animais marinhos ocorrida há milhões de anos. Em estado bruto, o petróleo é composto por moléculas de hidrogênio e carbono, os hidrocarbonetos, que têm muita energia e podem apresentar várias formas físicas. Os principais hidrocarbonetos no petróleo bruto são as parafinas, os aromáticos e os naftenos. Na destilação fracionada, o petróleo é aquecido, entra em ebulição, se transforma em vapor e entra nas colunas de destilação. Como cada cadeia de hidrocarbonetos tem ponto de ebulição diferente e se condensa em um ponto da coluna, é possível separá-las. Dessa forma, certa quantidade de petróleo bruto é capaz de dar origem a diversos outros produtos, muito comuns no nosso dia a dia, tais como gasolina, querosene, gás de petróleo, diesel, óleo lubrificante e asfalto. As refinarias mais modernas utilizam o processamento químico para quebrar cadeias longas de hidrocarbonetos em outras menores, em um processo que recebe o nome de craqueamento. Assim, é possível transformar diesel em gasolina, por exemplo, conforme a demanda do mercado. Depois disso, as frações são tratadas e combinadas para formar a substância desejada. Dessas misturas saem diversos produtos, de plástico a combustível de avião, que são armazenados e entregues direto aos compradores, que podem ser postos de gasolinas, aeroportos ou até fábricas de produtos químicos. Além de tratar o petróleo, as refinarias devem se preocupar em cuidar dos dejetos liberados no processo, para diminuir a poluição do ar e da água. Como tudo funciona? Explica como funciona o refino de petróleo.